À primeira vista. Olá, bem-vindo ao 14º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do Expresso. O meu nome é Gustavo Carvalho e hoje comigo tenho um jovem comediante que tem de certeza um dos perfis mais completos de LinkedIn. Estudou 15 anos num colégio católico, ficou a 5 de terminar o curso de Medicina, estudou Economia, depois Gestão e Escrita Criativa. Acabou a trabalhar como publicitário. Fez parte dos Boomerang com Carlos Coutinho Vilhena, Pedro Teixeira da Mota e Manuel Cardoso. Detém o recorde do mundo para o maior número de vezes que alguém disse pá numa entrevista, com 73 pás. Hoje está no Humor à Primeira Vista para mostrar a paixão que tem por Bo Burnham e já agora tentar quebrar também o recorde de pás. Vai entrar novamente em modo voo a partir de dia 31 de outubro na cidade do Porto. Bem-vindo, Guilherme Guerra Abrantes Geirinhas. Isto é tudo apelidos? É tudo apelidos, sim. Não tens... Nome artístico, é isso que me estás a perguntar? Não tenho, não. Não tens segundo nome? O que é um segundo Não nome é próprio, apelido. que dá muito jeito para chamar a atenção. Não é? Exato, tu Mas não eu, como tens. tenho o meu nome, como tem 3 sílabas, é mais fácil porque podes, normalmente a tua mãe se calhar quando queria chamar a atenção era Gustavo Rafael. Sim. E a minha mãe faz Guilherme, estás a ver? Como tem muitas sílabas, dá para dividi-lo o nome em dois. Isso é forte. Mas olha, antes de mais, deixa-me só dizer que gostei do ângulo positivo e gostava de ter usado para os meus pais na forma como tu falaste em medicina, e tu disseste ficou a 5 anos de completar o curso de medicina, como se fosse... É a parte... Ainda podes ir, não é? Fiquei a 5 anos, portanto, não fiz só um ano, fiquei a 5 anos de completar. Eu tenho o mesmo problema, porque eu tive a Engenharia Informática, então eu fiquei a 2 anos de completar a Engenharia Informática. Mas assim, tu estás a ver como é que puseste isso, não pois, estás? Sim. Quantos anos é que tem o curso de Engenharia Informática? Tenho 3, mas depois eu teria que tirar mestrado para ser engenheiro e ter cenas. Ok. E os pais, tu contaste mesmo isso ou mandaste um nome? Não, fui ver ao vídeo que os Boomerang têm ainda no seu canal de YouTube, numa entrevista ao Curto Circuito, que vocês meteram... Antigo, é muito antigo já. Sim. Já é primórdios de Boomerang. Eu acho que isso tem ajudado no meu podcast. Eu ao início dizia muitos pás, que é uma bengala, não é? É bengala linguística, todos temos. Sim, todos temos algumas, e não tenho só essa, mas hoje em dia acho que digo menos, pá. Porque eu também tenho um papel mesmo a dizer paz, não digas paz. Quando estou a gravar o podcast tenho um post-it colado a dizer para me ajudar. Ok. Tenho mesmo. O que no PC ou assim? Sim, colado não na câmara mesmo, na parte do pé, tenho um post-it a dizer não digas paz. Isso é forte. Portanto, não tens mais avisos de nada? Antes tinha, quando tenho um convidado... tenho lá, respeitar o convidado. Mas é na folha, estás a ver? Porque eu gosto muito de falar, e é mais importante ouvir. Sim. Já tiveste o Francisco Geraldes? Exatamente, sim. E tiveste mais um... Tive o Diogo Pissarra agora e tive também o Gel. O Gel. E vais agora ter um episódio ao vivo no dia 9 de novembro no Pods, certo? Exatamente, sim. E vais ter convidado? Olha, vou-te dizer que ainda não sei. Estás a tentar confirmar? Ou seja, gravar ao vivo sozinho é um bocado... É estranho. Sim. É estranho. E eu queria tentar fazer uma... tive uma ideia que era tentar replicar o formato áudio em podcast ao vivo e gravar uma parte às escuras. Como assim às escuras? Em palco, tu desligar, estás a ver, e as pessoas só me ouvem, não conseguem ver, estás a ver? Para replicar o formato de áudio. Já que é um festival de podcast, vamos tentar replicar o formato. Mas não sei. Mas com convidado isso é estranho, não é? Vou estar de repente às escuras. Sim. É um bocado estranho. Mas ainda não sei se vou ter ou não, porque falar sozinho ao vivo é mais estranho, ou é um monólogo pensado, como é stand-up, ou então não sei. Mas curtia fazer o formato normal, sem curtia ir sozinho. Sozinho e chegar lá e dizer coisas. E voar, sim. Com perguntas do público, se calhar. Acho que vamos ver. Não sei se é constrangedor ou não, mas acho que pode resultar. E se tivesse um convidado, quem é que estavas mais ou menos a pensar? Ou quem é que gostavas? Não pensei nisso, vou-te dizer. Não pensei nisso ainda. Mas eu... quando fazes convites tento sempre ir... é lixado. Em Portugal isto é um bocado pequeno, não é? E tu se reparares, quando há um bom entrevistado, uma vez ele aparece em todas. Vai tudo.
Porque nós não temos assim tantas pessoas que falam bem. Epá, isto não é arrogância, nem é presunção. É verdade. Tipo, não há assim tanta gente. E quando aparece um gajo que normalmente não tem super ego, que diz o que lhe apetece e que manda umas caras. Não posso dizer asneiras aqui. Podes. Como é patrocinado pelo Expresso, pensei que mas era preciso um tom coloquial aqui. Ou seja, quando há um bom entrevistado, ele depois vai a todas. E eu queria. Só que é lixado encontrares um. Que eu gostava muito de levar e já tentei uma vez, era o Tomás Valenstein, dos Capitão Fausto. Sim. Era curti entrevistá-lo. Já o entrevistei, é bacana o gajo. Já o entrevistaste? Já. Ok. Mas ele também fala muito pouco, ele é como eu, esconde-se um bocado. Sim. Ele não fala muito. Depende, se for o Alvin a entrevistar, o gajo está fixe. Sim. Não sei se já notaste que ele está quase... Sim, eu fui ver, já vi, os Capitão Fausto vão lá tantas vezes, sim. Pois, exato. Mas lá está isso. É porque é um gajo que... No fundo, o que é que tu queres quando entrevistas alguém? É que seja alguém que não diz sempre a mesma coisa, não é? Sim, claro. E eu também tenho que vir para aqui e não posso dizer as mesmas coisas, lá está. Mas também eu vou muito poucas entrevistas, portanto, acho que não escutei uma boa fonte de dizer coisas. Vieste aqui, somos exclusivos a partir de agora, temos o selo Guilherme Gerino. Sim. Que selo fogo. Não, e vocês, isto do Expresso também, atenção. Forte, não é? Como é que foi isso? Um conecto bom, pá. Aconteceu. Não é? Foi pela qualidade. Foi, eu quero acreditar que sim. Mas tudo começou numa troca de e-mails, curiosamente. Portanto... Mas foste tu que forçaste, foi? Ou... Foi mais ou menos. É justo, atenção, é assim que claro. se faz. Então, tinha que ser. Sim. Senão isto não evoluía, digamos assim. Sim. Olha, queria começar aqui, que entretanto já começámos a falar de outros temas, mas também foi bom. Por um post que fizeste dia 25 de 10 de 2018, ou seja, na altura devias ter acabado de estrear o modo voo, que agora vai começar a segunda temporada e já terceira, ou seja, vou fazer um ano de tour agora em novembro e isto são as terceiras datas, lá está, eu fiz em outubro, novembro e dezembro do ano passado, depois fiz em janeiro e fevereiro. Março e abril, acho eu. E agora termino, faz um ano. Contas então aquela pausazinha ali, ok? Sim. Começaste em março a segunda temporada, é isso? Exatamente, okay. sim. Temporadas, são slots é o de mesmo, datas. É o mesmo espetáculo, ou seja, também não penso... eu já tenho aí 20 minutos diferentes desde que comecei o espetáculo, quase. 20, se calhar tanto não, mas 15, tenho, sim. Fui limando e acrescentando beats. Então as pessoas que forem ver agora e tenham visto há um ano, veem um espetáculo um bocado diferente. Sim, tem coisas diferentes. Mas é mesmo partes do beats que escreveste que não gostaste. Tenho um beat que não fiz logo no início, sim. Tenho outro beat que fazia, mas que deixei de fazer. Depois às vezes também depende. Há coisas que são às vezes um bocado específicas, por exemplo, de Lisboa. Quer dizer, só tenho um beat que é um bocado específico e esse às vezes não faço quando vou para fora de Lisboa. Mas é raro, ou seja, acho que se viveres na Ilha do Corvo, percebes o meu espetáculo. Percebe como se houvesse este preconceito. Mas, ou seja, não há referências específicas. Não estou a dizer que as pessoas da Ilha do Corvo são menos inteligentes que as de Lisboa, mas não há referências que elas não percebam, estás a ver? Porque é um espetáculo transversal nesse aspecto. Havia aí no início de Boomerang, dizia-se muito que era uma coisa mais para o pessoal de Lisboa. Sim, se calhar vocês foram perdendo um bocado isso. Para cima, nós já... também porque... ou seja, nós éramos de Lisboa, o nosso objetivo também ao início era, e é assim que cresce, não é? Sempre, acho que é mais fácil afunilares num nicho e depois, ou seja, trabalhares logo para ser consensual é mais difícil, não é? Porque vais se calhar estar aí pelo lugares comuns, não é? Sim. Enquanto que se fores afunilando e falando para um público, podes partir chão a partir daí, não é? Mas nós tínhamos algumas referências, sei lá, tipo... eu lembro-me, nós temos, qual é que era o sketch? Era tipo cenas que só acontecem nas telenovelas. Não estou a ver esse, mas... Pronto, e que tínhamos lá uma referência tipo aos salesianos. E que foi um debate com o nosso realizador na altura para não usar aquela referência porque era uma muito específica de Lisboa, era os salesianos de Lisboa ou do Estoril, já não me lembro. Mas acabámos por usar, e se calhar se fosse hoje em dia, claro que não usaríamos, mas tem mais graça quando o humor é específico, não é? Tem mais graça dizer salesianos de Lisboa do que dizer uma escola. Claro. Tem mais graça. Sim. Mas é isso, é usar referências que toda a gente perceba. Como eu estava a dizer, fizeste um post a explicar que os teus últimos 10 minutos do espetáculo era sobre, neste caso, ter sido diagnosticado, esta frase é lixada, com transtorno de ansiedade aos 11 anos, certo? Aos 14, sim. Já tinha bichinho aí, sim. Tu vais para aí, isto é muito perigoso, Isto é muito perigoso. Começo. Isto é muito perigoso, sim. Mas aqui pelo menos diz aos 11 anos, não sei.
Diz Posso aos ter, 11, sim. posso ter copiado mal. Pois, eu acho, pá, Será? aos 11... Mas tu agora voltaste imagina, a fazer um post mais ou menos que aborda esta temática outra vez. Foi as duas vezes, as únicas 2 vezes que falei sobre isso e tu pegas nisto, Claro. pá, já viste, estás a ver? Mas Mas é isto que eu não quero, pá. Vou-te dizer, eu depois de fazer esse post, eu fui convidado para ir ao programa da Cristina. A sério? Da Cristina Ferreira, e não fui, não é? Não fui porque, ou seja, eu não quero... Epá, eu fiz aquilo também um bocado... Eu depois arrependo-me sempre, estás a ver? Porque foi um bocado... Pá, estava lixado porque não vi falar-se muito sobre o assunto. Mas eu não quero isto uma bandeira e não quero aparecer através disto, estás a ver? Ou seja, para já, eu sei que e tenho uma ideia já para fazer uma cena sobre o assunto, não para já, a longo prazo. Para sensibilizar, neste caso? Para sensibilizar, epá, é muito presunçoso a minha parte dizer que quero sensibilizar alguém. O que eu quero é, imagina, tu, quando falas de saúde mental em Portugal, é sempre o psicólogo com um casaco bombazine, uns óculos fundo de garrafa, Sim. com termos caros a falar na televisão e com muito down e eu queria tipo tentar, ou seja, nem era sensibilizar as pessoas, era mesmo explicar, porque tipo, a maior parte das pessoas não sabe o que é sequer a ansiedade. Acham que é tipo ficares nervoso, mas há tipo uma patologia que é mesmo o transtorno da ansiedade. Claro. E era mais ou menos isso que eu queria explicar, recorrendo se calhar recorrendo ao humor, estás a ver? Pá, uma série, não sei se viste o Euphoria. Não vi, mas eles usam, tipo, eles têm lá uma forma, tipo, não é com o humor, é com a estética, eles conseguem recriar as emoções, a ver, na série. Okay. E, ou seja, era fazer o mesmo, se calhar, mas com o humor, tentar recriar, lá está, o que seja, estás a ver, a saúde mental através do humor, para tentar explicar às pessoas. Sem nenhum objetivo de sensibilizar ou isso. Mas lá está, mas é sempre perigoso falar sobre isto porque isto também sou eu, estás a ver? Sou eu no meu conflito interior de não me querer parecer a vítima de ai coitadinho que ele tem. Mas eu e no meu espetáculo falo sobre isso nos últimos 10 minutos porque não há nada que eu domine tão bem como isso. Porque isso é tipo, imagina, tu vens para a faculdade todos os dias, vens aqui para a rádio todos os dias, se calhar tens muito com que debruçar sobre a rádio. E eu tenho isso todos os dias da minha vida. E então é uma cena que eu facilmente falo. Estás a ver? Aqui a parte em que eu queria pegar é um bocado mais à frente no post em que dizes: estou cansado de fazer humor com problemas que não tenho. Não me interessa se primeiro vem o leite ou os cereais. Primeiro vem sempre a ansiedade, que era isso que estavas a dizer. Exatamente, tens de lidar com isso constantemente e diariamente. Eu queria perceber porque é que então, neste caso, porque é que só os últimos 10 minutos é que são sobre isto? Porque é que o resto do espetáculo é sobre, se calhar, o leite e os cereais? Sim, excelente pergunta. Estava e vejo realmente porque é que o Expresso apostou neste formato. Isto é uma primeira solo, não é? Isto é o texto que eu uso no solo é material que eu tive a construir durante os últimos, diria 3 anos. 3 anos, se calhar até mais. Eu comecei a fazer stand-up na altura de Boomerang, foi que 2014, será? 2014? Também não tenho aqui, mas foi mas por nos primeiros anos fiz altura. muito pouco stand-up, porque estava em publicidade, não é? E não tinha a minha disponibilidade e também porque eu acho que usava um bocado a publicidade também como desculpa, porque no fundo estava muito borrado para fazer stand-up e então usava a publicidade como desculpa mas também interferia um bocado, não tinha a mesma disponibilidade que tenho hoje em dia para escrever e para me concentrar, porque tu precisas dedicar tempo a isto, não é? Para fazeres uma cena como deve ser, estares a escrever nas horas vagas, no intervalo do almoço, quando chegas a casa, depois de reuniões, que nem tinha muitas reuniões, era mais criar no meu trabalho, mas é sempre... Mas agora, ou seja, o meu texto, o meu espetáculo é o resultado dessa construção durante 3 anos, em que eu publicamente nunca falei sobre isto aqui, e nem parece que é para a minha família, nem, tipo, guardei-me um bocado e... vivi um bocado a representar, estás a ver? E, portanto, nunca pensei em falar sobre o assunto. E por isso é que só tenho os 10 minutos finais, porque já tinha quase 1 hora de espetáculo construída. Okay. E o clique que me deu para falar sobre isto aqui só aconteceu quando eu estava prestes a lançar o solo. Man, eu só experimentei esse beat da ansiedade uma vez antes de ir para palco. Só experimentei uma vez. Portanto foi mesmo, ou seja, não foi o resto do material. Eu fiz imensas sessões, fui a bares, por Portugal todo, e ali foi mesmo,
Pá, se calhar também, eu acho que é a melhor parte do espetáculo, mas se calhar por não ter experimentado pode estar menos limado, mas também dá essa, pá, está mais, está-me aqui a faltar a palavra certa, mas está, não queria dizer humano porque parece, não é? Está mais frágil, se calhar é isso, está mais frágil, não do ponto de vista de... Está mais puro. Está mais sim, tem alguma fragilidade, estás a ver? Quando estás a dizer a verdade, ficas mais frágil, não é? Isto é lixado, Claro. a verdade Sim. incomoda e a verdade Ainda por cima aleija-te um exposto bocado. a Sim. 1000 pessoas. Mas eu também tenho a noção que isto, tipo, eu sempre... pá, eu não queria falar muito sobre isto aqui, tu estás-me a empurrar para este tema. Eu não vou à Cristina e depois tu encostas-me aqui à parede. Não. Mas eu também sinto, eu sempre odiei, tipo, e não compreendi porque é que isto me aconteceu a mim, estás a ver? Mas hoje em dia, tipo, eu sinto-me que isto foi quase abençoado, porque isto é, tipo, eu tenho uma sorte em ter isto aqui, estás a ver? Porque isto para construir humor é incrível, estás a ver? Porque há bué da forma de explorar. Eu ia pegar Isto mesmo, é uma grande mesmo sorte aí. que eu tenho e, tipo, eu às vezes penso, isto é batota, estás a ver? Isto é batota fazer isto. Eu ia pegar mesmo aí porque também é curioso teres escolhido o Bo Burnham para falarmos hoje, porque ele também fala Sim, disto sim. num beat final que a seguir já vamos Sim. falar sobre ele. Mas achas que esta ansiedade, ou mesmo artistas que confessam que já lidaram com depressão, ajuda sempre a construir, neste caso no humor é evidente, como estavas a dizer, sim, sim. ajuda sempre a construir parte da arte do artista. Sim, e se fores ver, pá, os humoristas têm sempre bichinhos na cabeça, meu. Quem Claro. se mete nesta profissão não pode ser muito saudável, meu, da cabeça. O desejo pá, é um bocado egocêntrico, não é? O Sim, desejo dos subir a palco. holofotes, subir a palco, de receber o Agora, amor das pessoas. agora eu vou estás a falar e ver? vocês vão ouvir. não Agora vão ouvir, isto é muito egoísta, isto é patológico quase, não é? Tipo, não é uma pessoa... eu diria que uma pessoa que é equilibrada não faz isto, meu. Não se expõe a ter que tentar fazer rir pessoas de uma métrica 10 em 10 segundos e depois e querer repetir, estás a ver? Ou seja, não faz sentido. E gostar de repetir. E gostar de repetir, mas o Bow, lá está. Eu quando comecei a seguir mais o trabalho dele, se calhar também foi um bocado o clique de eu nunca quis falar sobre isto aqui porque achava que ninguém queria saber e tipo, ele, pá, os espetáculos dele são tem uma parte também muito meta sobre a performance e Claro. sobre e que tu achas que ninguém vai perceber, não é? Porque parece que são coisas muito específicas da profissão, de um humorista, de um artista, das ansiedades de ir para palco e etc. E é a forma como ele fica viral, tanto no YouTube como mesmo nos espetáculos daquilo chegar a muita gente, apesar de estar a falar sobre temas que não são temas consensuais ou que não são temas universais. Sim. Que toda a gente temas pipoca, não é? Que, ver, Sim. que as pessoas querem ouvir. E foi isso que me chamou um bocado mais a atenção nele. Além de executar de forma até invejável, não é? Pá, o gajo irrita às vezes, não é? Como é, que o gajo demasiado bom, aquilo? é demasiado sim, bom. É demasiado bom. Estavas a dizer que, ou seja, no modo voo, esses últimos 10 minutos vêm desse espaço que já referiste, o resto é de 3 anos de trabalho. Sim. Achas que, portanto, o modo voo ainda não é aquilo que te melhor representa, não é o solo que... O próximo solo... Epá, tu estás sempre será... aí... Isto, por acaso, é lixado. Há uma coisa lixada no humor que é nós fazemos um solo sempre com material do ano anterior. Porque nós estamos um ano a limar texto e depois apresentamos no ano seguinte. E no ano, depende da fase da vida. Depende da fase da vida. Há fase da vida em que se calhar não muda assim tanta coisa. Mas, sobretudo nesta fase entre os 20 e os 30, todos os anos qualquer coisa que muda. Tipo, eu hoje em dia já vivo sozinho, eu tenho beats em que falo de viver com os meus pais. Estás a ver? Portanto, há coisas que mudam e isto é ingrato mas tem que ser assim, porque é um processo. Tu criares um solo, tu tens que construir a cena, não é? Tens que, mas depois acaba por ser, ou seja, o reverso da medalha é ingrato porque estás a falar de coisas que às vezes deixas de identificar e já estás um bocado farto daquilo que estás a fazer. No final da tour ficas farto. Claro que, imagina, por isso é que também é bom estes intervalos, porque agora estou com pica para fazer outra vez. Mas eu diria que há partes que deixam de fazer sentido, sim. Mas é o formato, é a forma como está feito.
O ideal era todas as semanas ter material novo, pá. Sim. Mas não tens Estar sempre a testar. sim, não tens nem o tempo nem o espaço para testar isso sequer. Sim, é muito Portugal, pelo complicado. menos. Ainda, apesar de já começarem a surgir alguns Sim, espaços. pá, mas todas as semanas ter material novo é uma coisa que é difícil. devia ser possível, não é? Lá fora, acredito que sim. Não, ou seja, tu vais testando sempre. Assim, tu vai do Twitter, mesmo, pá, o gajo vai escrevendo cenas novas, mas se calhar mais a pensar já no sol seguinte e não tanto no atual, apesar de eu ter até beats novos. Lá está, porque depois não tens tipo, pá, tens que ir testar isso e tens que. E também depois, se calhar, depois já não encaixa no conceito do modo voo, que tem o chamado conceito umbrella do modo voo, porque o espetáculo tem algum. Pá, tem uma história, não é? E portanto, que não encaixa ali, estás a ver? Tu, quando volto aqui aos Boomerang, quando surgiram. Voltas, ainda não foste lá sequer, portanto. Não, já falámos. Já falámos? Falámos um bocadinho. Ok. Ou não? Ou isso foi na parte em Já off? foi na intro, acho eu. Ou não em off, pá, não já sei. não Sim. lembro. Não foi mal, sim. Agora fica aqui esta, Fica. esta parte. O Manel já veio ao podcast e eu lembro que falámos disto na altura, em que quando vocês terminaram e cada um seguiu a carreira a solo, sentiu-se um bocado, ou pelo menos eu senti isso, que as pessoas ainda te ligavam muito a ti, ao Pedro e ao Carlos, mais como aquelas pessoas que atraem mais ao público feminino, mais jovem, e o Manel tinha assim um estilo de humor um bocado mais específico, mais está-me a faltar a palavra, erudito, será? Sim, assim, sim. É Mais intelectual. mais intelectual, exato, era essa a palavra. Sim. Achas que tu já falaste disto e o Bo também tem um beat sobre isso que diz que faz mesmo humor para raparigas de 14 anos, acho que é isso o termo que ele diz. Sim, ele diz isso. Tu concordas com essa afirmação sobre ti? Achas que fazes humor para pitas, por assim dizer? Não. Imagina, eu acho que o que acontece é tu, e se calhar está muito condensado, por exemplo, no público de Instagram. Porquê? Porque as pessoas que consomem conteúdos no Instagram são miúdas entre os, pá, sei lá, nem sei, no meu caso é, pá, entre dos 18 aos 25, mas é uma larga maioria. No Instagram é para aí 70% de miúdas, e hoje em dia a plataforma que tu usas mais é o Instagram para divulgar o teu trabalho. O Twitter também, por exemplo, o meu público no Twitter, de longe que não é isso. É diferente? É muito diferente, sim. E no Facebook, mesmo no Facebook, pá, eu tinha 65% de homens e, portanto, ou seja, não é. Agora, no Instagram, a plataforma em si tem uma base, pá, é uma base feminina mais nova, estás a ver? Pá, e tu vês a quantidade de influencers que há hoje em dia ao pontapé, não é? E portanto, estás a dizer que nós, neste caso nós os três, falávamos para um público feminino mais novo. Eu acho que é um bocado de consequência da plataforma que nós mais usamos. Eu que hoje em dia também eu próprio tenho tentado falar menos para o Instagram, mas ou seja, é uma consequência mais da plataforma e não do trabalho. E depois, sei lá, por exemplo, as minhas crónicas da sábado, já são durante um ano a escrever, não tem nada a ver o formato. E portanto, tu também tens que te adaptar à plataforma em si. Eu acho isso, pelo menos. Eu acho. E quem é que vai assistir ao teu espetáculo ao vivo? De onde é que sentes que vem mais esses nichos de público? Por acaso, no espetáculo, eu sinto que é bastante heterogéneo. Claro que em Lisboa isto é o mesmo fenómeno que, por exemplo, o Nós Alive. Quando esgota, quem é que compra? São os putos que pedem dinheiro aos pais logo para comprar com antecedência porque querem ver. Eu lembro na altura dos Pearl Jam, quando o Filipe Pinto estava nos Ídolos, porque o Filipe Pinto cantou o Better Man, eles ficaram loucos e pediram aos pais dinheiro e aquilo escutou tipo em. Nem sei, mas com 6 meses de antecedência. Isso foi uma referência. mas é o mesmo fenómeno, ou seja, de quem. Eu acho que o público que vai aos espetáculos, às vezes. É o público que gosta mais, claro, sem dúvida, mas também é aquele público que é mais impulsivo na compra. E quem é que faz isso? Normalmente é quem tem mais poder de compra, não é? Quem pode pagar um espetáculo com 6 meses de antecedência, tem mais dinheiro, não é? E portanto, às vezes pode haver, mas eu acho que mesmo assim, sobretudo fora de Lisboa, em Lisboa eu tenho um público mais parecido.
Estás a ver mais... mas quando vou para fora de Lisboa, sobretudo, no Porto, Coimbra, Braga, onde for... e mesmo em Lisboa também, mas é bastante heterogéneo. Portanto, não sinto, pá, não é o público Instagram, não é o público Twitter, não vou buscar um bocado a todos os lados. Tu já referiste em algumas entrevistas que não te vês a fazer isto da carreira de humorista para sempre. Gostas bastante da parte do cinema, falas também da parte da edição, que se calhar te estimula mais, e a estética. Em termos do modo de voo, até que ponto é que tens uma palavra a dizer na parte da produção, do conceito, da estética do espetáculo? Sim, isso é uma coisa que me... Se calhar também por causa da cena de ter estado em publicidade, eu curto a parte da criação, lá está, do conceito, de ter ali um guarda-chuva que cubra tudo, estás a ver, e que faça sentido, ou seja, o modo de voo. E, por exemplo, o modo de voo foi pensado já também com base no meu próximo solo, para o qual já tenho o nome até, porque nome? Vai seguir uma história, estás a ver? Sim. Ou seja, mas é um bocado... se fores ver hoje em dia, por exemplo, os restaurantes, se fores ver, tipo... hoje em dia os restaurantes já não vendem comida, não é? Vendem experiências. Mas é um bocado... Ou seja, as pessoas hoje em dia já não querem ir só ao Honorato comer um hambúrguer. As pessoas querem ir ao Honorato e publicidade do Honorato, mas e se calhar ter uma experiência e ter um DJ com uma mesa da Pioneer ao fundo a meter um som e o empregado trata-o por tu, e estás a ver? Ou seja, é a experiência que... Mas, e isso é um bocado em tudo, não é? Porque nós estamos um bocado reféns para chegar às pessoas. Nós precisamos também de fazer isso, não é? Precisamos de criar um conceito que leva as pessoas a ir aos teatros, não é? Mas portanto claro que às vezes é orgânico também, mas é importante isso. Desculpa, diz isto. Tu, em conjunto com a equipa de produção, que sou eu. És só tu? Não, produção. Estás a falar em termos de quê agora? De produção, a produção vídeos do ou de espetáculo? espetáculo? De espetáculo tenho, sim. Tenho o meu manager, que produz o espetáculo. Depois temos também quem faz a luz. Temos um espetáculo assim, mas tens uma palavra a dizer em cada um desses aspectos? Sim. Sim, lá está. Eu não sou muito purista, não sou muito purista, não sou sem nenhuma atenção, que adoro. Há humoristas que são mais puros nisso aí, eu gosto bastante, mas eu gosto, também não é só artifícios, não é? Não vou meter um... não sei, mas não vou pôr fogo de artifício no teatro. Mas gosto de... tenho fumos, tenho luzes, e mesmo a dinâmica do espetáculo não é só o convencional, um monólogo, estás a ver? Ou seja, tem momentos tem um momento de interação, tem um momento com uma dinâmica diferente em palco, dois tempos, tem vários, tem um momento com música, de one-liners, tem... Música não sei o que eu faço, mas não é, nesse aspecto não é muito purista, porque lá está, porque também é aquilo que eu curto ver, é aquilo que eu... E se calhar também, lá está, também pelos anos em publicidade, não sei, em que eu trabalhava muito apesar de ser copy, não tens sempre muita palavra. Quando trabalhas em publicidade tens muita palavra também na parte visual, e trabalhas com art director, e estás, portanto vais para as filmagens, vês, tu é que aprovas os planos, e tu próprio interessas-te muito por essas áreas. Sim, por isso é que terás uma opinião mais ditante em cada um desses aspectos do espetáculo, não? Não percebi a pergunta, ou seja, imagina, tens uma pessoa responsável pelas luzes, sim. Mas has de ter uma ideia na tua cabeça de como é que queres as luzes. Tenho. Não, sim, nós acertamos sempre antes do espetáculo, e o manager faz sempre o desenho de luz inicial, se bem que eu tenho um briefing de produção, e portanto eu dei-lhe e depois por exemplo, em relação a... Eu tenho que sempre fazer o desenho de luz, tenho que ir para o teatro para ir 2 horas antes, porque tenho imensas coisas para testar, estás a ver? Portanto, é quase como se fosse um soundcheck e um check de luzes de banda, quase, estás a ver? Parece que vão tocar os Amor Eletro. Mas, ou seja, eu nesse aspecto, apesar de não ser por isto, eu também acho que tu, já que tens
os meios, não é? Porque pá, quando eu vou atuar a um bar ou quando vou atuar a um teatro assim com menos condições, claro que não vou ter as mesmas condições para produzir e portanto se calhar não vou ter fumos, porque não há exaustão e as pessoas não podem morrer asfixiadas com, não é? com fumo. Se calhar as luzes, como não tem, pá, só tem um follow spot e não tem focos ou não tem robôs, não posso fazer um jogo de luzes tão elaborado, mas ainda para mais, quando eu vou para um teatro que tem essas condições e que as pessoas estão a pagar para me ver, eu também gosto de retribuir com isso, estás a ver? E fazer um espetáculo que dignifica a cena, estás a ver? Porque eu curtia também ver isso e curto ver isso quando vou a um espetáculo. Estavas a dizer que já tens nome para o próximo solo. Já, mas não te vou dizer, pá. Sim, mas já começaste a escrever. Tenho umas coisas, sim, vou escrevendo umas cenas. Já testaste alguma coisa? Não, nada. Nada, porque depois o que ia acontecer Ias-te confundir. não era que ia confundir, ia querer usar já. E depois estou a perder coisas para o próximo e portanto, pá, hei de começar a testar material. Se bem que agora também quero a seguir, pá, isto acaba em dezembro e quero fazer uma pausa criativa em janeiro para pensar o que é que eu quero mesmo fazer, porque também não sei se quer fazer um solo todos os anos, estás a ver? Se calhar ano sim, ano não, 2 anos. Não sei, tenho que pensar um bocado. Estou a dizer isto, mas que depois apareço estás a ver, daqui a um ano, mas porque lá está, curtia fazer outras coisas, pá, curtia. Será que é agora que vais para o cinema e para as séries? Epá, eu gostava, meu, só que acho que também é um bocado da mesma forma que eu fui para a publicidade e acho que foi importante eu ter estado em publicidade para aprender, porque é mais difícil, não é, de fazer criatividade estando balizado com, pá, se eu vou fazer um anúncio para uma, pá, sei lá, para a Freeze, eu não posso dizer o nome de outra marca, eu não posso usar, e portanto, ou seja, da mesma forma que esse processo foi importante para escrever humor, também de repente não vou fazer um filme sem ter, pá, sem sequer só faço vídeos em first person shooting estás a ver, para o YouTube ou assim, mas talvez um conteúdo para. Quer dizer, porque não é? Eu estou a dizer isto aqui, mas eu sou um gajo ambicioso. Sim, e terá de alguma vez eventualmente acontecer. Sim, não, mas vai acontecer. Sim, eu plano, vou ter um projeto audiovisual fixe. Para o YouTube? Vamos ver, sim, vamos ver a plataforma. Mas não sei, pois o YouTube hoje em dia não sei. Aquilo tem apostado. Aquilo está a tua produtora? Sim. Portanto, tem apostado em vários conteúdos online. Então estão a ter bons resultados. Incríveis, sim, todos incríveis. Pá, o projeto do Carlos é incrível. O Batáguas também. O Batáguas também teve agora com o relatório, sim. O Dário tem a série. Tem a série, sim. E portanto, ou seja, eu no final do Sol também vai acontecer. Que já tenho até metade escrito, portanto vai. Mas não sei, tipo, em relação ao YouTube. Pá, a mim hoje em dia no YouTube chateia uma coisa que é o algoritmo para as tendências hoje em dia acho que não, às vezes não privilegia a criação e privilegia um bocado a fórmula, estás a ver? Certo. E tu vês um bocado isso, os conteúdos estão a ficar todos um bocado iguais, mano, no YouTube, não é? Está muito... Está-me a faltar a palavra. Não, mas está tudo muito formatadinho, não é? Está tudo, ou seja... Está muita gente a fazer o mesmo e eu não sei... Homogeneiza. Pois, exato, é essa palavra lixada. Exatamente, tu és um estudante de comunicação social, mas aqui palavras caras, não é? Para me envergonhar. Lá está, e por exemplo, esses projetos que falaste são projetos claramente que furam um bocado com o YouTube e que estão a bater no YouTube também porque são bons, não é? E é isso, tu desde que faças uma cena boa, ela vive em qualquer formato. Portanto não há que ter nenhum preconceito em relação ao sítio onde pôr. Claro que imagina, eu preferia meter numa Netflix, não pela opção de estar na Netflix ou isso, mas porque eu acho que tu, a partir do momento que consegues ter o apoio da Netflix, mesmo em termos de produção, se calhar consegues fazer outra coisa. Não é pela opção de quero ter na Netflix, porque depois se calhar até a nível de chegar a público, se calhar no YouTube até é mais fácil. No Netflix fica lá perdido, ou na televisão, tipo, não tem essa opção. Mas se calhar tinhas outra... Mas já é um patamar de que a Netflix está interessada em ti, então existirá a qualidade mínima naquele projeto. Tanto que no YouTube toda a gente pode pôr um projeto. Sim. Mas estás a dizer que a Netflix é interessada? De onde é que tiraste isso?
O quê? Disseste que a Netflix estava interessada em mim, não percebi. Não, estava a dizer que se meteres Agora assustaste, pá. Sim, está interessado em... Eu tenho contactos cardíaco. Tenho pois, contactos exato, no sim, Expresso. Não, estava a dizer que a partir do momento em que um produto é da Netflix já há uma garantia de qualidade mínima para eles. Mas eles também fazem muito lixo, meu, não é? Tu já viste? Sim, aquelas coisas, também há coisas muito genéricas, não é? Lá, comédias românticas ao pontapé, daquelas do... Também não as consumo, mas tenho noção. Vês, os conteúdos, eu recebo os avisos e os trailers e isso. Também tem muita coisa boa, mas sobretudo, eu acho que a Netflix, o melhor da Netflix são os documentários, meu. Acho que... E os shows de stand-up? Os shows de stand-up também, sim. Fortes. Também é fixe, mas também tem muito lixo, pá. Não, ou seja, ter Netflix não é só um selo de qualidade. Não significa isso. Podes ter lá um conteúdo não seja nada especial. Mas é mais em termos de produção, se calhar se a Netflix estiver envolvida há uma... Ou pode não ver, não é? Ou podem só pagar e ficar com o produto final e querem tudo editado e fechado, que às vezes também acontece isso. Mas se tivesse investimento, melhor ainda. Estávamos a falar de possivelmente arrancares para o cinema ou para as séries. Quem também já fez um filme foi o Bo Burnham. O 8th Grade, sei que és grande fã do filme. Sim. Falaste e fizeste muita publicidade na altura em que se falou também de uma possível nomeação da Elsie Fisher para os Oscars, depois não aconteceu. Sim, quase parece, não é? Quase parece manager dele, não é? Sim, em Portugal és o representante do Bo em Portugal. É quase isso. Sim. Achas que tenho uma delegação, clube de fãs de Bo Burnham. Não, fiz na altura, curti. Que pode estar às vezes um bocado enviesado também, porque eu vejo aquilo com... Se calhar não vejo aquilo com os binóculos que vejo, se calhar, para outras coisas. Sim. Mas e fala um bocado sobre isto, né? Fala sobre o próprio Bo, quando vai a entrevistas, diz isso, que aquele filme é sobre, além de ser, não é, as ansiedades de uma miúda que está no 8th grade, é também um bocado ele a tentar dar visibilidade às pessoas que estão no YouTube, mas que não têm uma audiência. Sim. Que é a maior parte do YouTube, e foi para isso que o YouTube foi criado. 99% das pessoas no YouTube não têm audiência. E o Bo Burnham fala disto também. E ele começou no YouTube. Ele começou no YouTube, lá está na altura. Ele tem uma entrevista que fala de... o gajo é mesmo daqueles... vai... quase não é Dark Web, mas vai ao Dark YouTube, estás a ver? Sim. Que ele fala de... Ele diz que a inspiração para o filme foi ver vídeos. Em vez de pesquisar tipo aqueles que estão trending, era o contrário. Sim, mas ele fala de um vídeo, um gajo, ele é obcecado com um gajo que o conteúdo dele é cozinhar salsichas em velas. Isto é mesmo Dark Web. Mas ou seja, é um bocado isso, é isto de o YouTube. Isto, voltamos às tendências, não é? Porque é que privilegia? Tu hoje em dia vais às tendências e é só videoclipes, é só clipes do 5 para a meia-noite, da rádio comercial, e tipo, eles não precisam das tendências, estás a ver? Quem precisa das tendências é este gajo da salsicha nas velas, a ver, que são conteúdos bacanas para tu veres, porque tu tiras ali cenas, estás a ver? Aquilo tem sumo, como é que o gajo filma aquilo, como é que ele tem a cozinha organizada, como é que como é que o gajo fala para a câmara. É daí que tu tiras sumo, estás a ver? É daí, não é de ver sempre o mesmo. E o YouTube não me deixa ver outras coisas, ou tem que ser eu a pesquisar, estás a ver, e a perder tempo, e eu curtia que a plataforma em si me ajudasse a ver coisas diferentes e não ter que ser eu a pesquisar, porque a plataforma devia fazer isso organicamente, estás a ver? Sim. E o filme é um bocado isto, é ele a dar voz a isso, a quem não tem voz em si, estás a ver? E pronto, depois tem aquela observação de aqueles momentos de que tu és puto, que o gajo bem sacado, sei lá, de um puto ir para a piscina de t-shirt, estás a ver? Sim. Seja, são coisas que estão à vista, mas que tu não as observas, não é? Que toda a gente vê, mas que ninguém topa. Ou seja, que ninguém topa para falar sobre isso. Claro. Pronto, e portanto, curti. Acho que há uma crítica depois um bocado negativa ao filme, que é que o filme não tem grande mensagem, mas eu acho que a mensagem é essa, estás a ver? É ser um bocado como o Boyhood também, ou como, estás a ver, um filme, aquilo é um coming of age, é um filme geracional
em que tu vês uma adolescente com acne a falar para uma câmara e com os problemas relacionais com o pai e com, estás a ver? E não ousa ser mais do que isso o filme. É só como se fosse um certo da realidade, no fundo. Sim, ou seja, é quase um vlog bem produzido, estás a ver? É quase um vlog em cinema. E já estás a falar disto aqui, agora deves ir ver o filme o Hustlers, que saiu, que é da mulher do Bob Burnham, mulher ou namorada, que está aí está aí no cinema. Quer dizer, não sei se ainda está no cinema. Pá, o nome português depois é aquelas traduções manhosas. Eu acho que o nome português passou de Hustlers para... Mas já viste? Ousadas e golpistas. Já vi. Hustlers. Que também é muito fixe. Portanto, acho que já estou aqui a a promover. namorada é produtora? Ela é a realizadora do é filme. Realizadora? O filme chama-se Ousadas e Golpistas. E é tipo inspirado numa história verídica. Pá, de strippers, quando houve a cena de Wall Street, o crash, não é? Sim. As gajas vingaram-se, as strippers basicamente vingaram-se dos clientes e deram-lhes o golpe, porque os clientes ficaram sem dinheiro, não é? Deixaram de ir aos bares de strip, e é como elas se vingaram. Pronto. Pá, é um bocado women power, mas que também é preciso, não é? Mas é o que o Fernando fez, pá. Portanto, deixa aqui o meu momento de promover o trabalho não do Bo, mas da mulher dele. Achas que o Bo, que já não faz stand-up, ou pelo menos um solo há algum tempo, achas que vai voltar? Ou achas que vai ficar pelo cinema? Ele agora vai escrever canções, não é? Para um filme, da Disney. sim. É da Disney, não é? É da Disney. Agora também não me estou a lembrar do nome do filme, mas acho que é um remake. Outro remake, será? Era um remake, acho. Vou já procurar isso. Sim, pá, não sei, mas ele já disse coisas polémicas em relação a isso. Deviam mandar os comedy clubs abaixo. Foi? Pá, acho que uma vez ele disse isso, meu. Porque era muito straight white male. E ele acho que ele disse isso, meu. Eu acho que ele vai acabar por voltar a fazer, mas vai demorar, meu. Acho que sim. Acho que vai demorar. Porque eu acho que ele ainda é melhor realizador. Deixa-me só. Vai escrever músicas para o filme da Rua Sésamo. Rua Sésamo, exatamente. Era isso. Pá, estás a ver? Isto é um percurso tipo, até irrita, não é? Tipo, um gajo faz um solo de stand-up brilhante, depois realiza um filme em que a protagonista que ele sacou, não é? Que ele sacou, não do ponto de vista beijar, mas que sacou tipo em casting, que a gajo não era conhecida. Que ela tinha sido nomeada para o Globo de Ouro. Tinha sido recusada numa peça de teatro da escola. Tinha sido recusada, sim. História. Não sei se eles depois inventaram esta história para Será? Que às vezes também pode não ser. Sei. Mas ou seja, vai sacar depois uma pita que ninguém conhece e ela fica nomeada para o Globo de Ouro e depois ainda vai escrever canções. Ou seja, tipo, é um gajo bué da multifacetado, pá, e isso é... Pá, eu curto isso de não te limitar só a uma, não é? Fazeres uma cena só. Fazer uma cena bem, depois estás sempre na tua zona de conforto, não é? O problema dela é que faz tudo bem, não é? Lá está, depois... isso irrita, pá. Acho que és um bocado assim também. Fazes tudo bem ou não? Não. Achas que não? Não, de certeza que não me vês a fazer uma máquina de lavar. Pá, agora que vivo sozinha, pá, é uma desgraça mesmo. De longe que não. E teres consciência também das tuas limitações é importante, não? Porque se achares que fazes tudo bem... agora também não sou, por exemplo, aquele discurso muitas vezes que algumas celebridades têm, celebridades, o que for, que dizem nunca esperei chegar aqui, se me dissessem que daqui a um ano ia estar aqui, não acontecia. Eu também não vou nisso, porque tipo, eu acredito no meu trabalho e eu achei que ia chegar aqui, estás a ver? Portanto, ou seja, isto não é arrogância, tipo, eu trabalho para isso, portanto não vou nesse discurso de achar que tenho consciência que também acho que sou competente, estás a ver? Porque trabalho para isso, mas pronto, mas há coisas que eu faço mal, sem dúvida, muitas. Máquinas de levar em primeiro. Não, e mesmo no meu trabalho, sim. Sim. O que é que achas que já fizeste pior na tua carreira? Eu estou a tentar fazer uma coisa agora hoje em dia que é trabalhar menos para os números. Achas que fazias muito isso no início? Sim, mas também porque lá está, porque tu em Portugal não tendo... tu não tens assim tanta forma de aparecer se não trabalhares para os números. É lixado, não, mas é... Por isso é que no YouTube hoje em dia está toda a gente a fazer o mesmo. Porque é o que as pessoas querem ver. Mas tu para apareceres... tem que ser bom sempre. Também eu acho que sim, mas tens que trabalhar um bocado para os números, para as pessoas te verem, não é? Porque senão és invisível,
Mas tenho tentado cada vez menos isso e pá, lá está, o podcast vem nesse seguimento, tentar falar para um nicho, porque depois esse nicho também acaba por ser sempre mais vinculativo, não é? Ou seja, gostam mais de ti, porque tu és mais específico, és menos tens menos lugares comuns, falas para uma... E portanto as pessoas... às vezes, se calhar, não trabalhar para os números acaba por ser melhor, porque tu não tens que agradar a toda a gente, não é? Tu tens é que encontrar o teu caminho e a tua voz, que eu acho que é o mais difícil no humor, é encontrar a tua voz. A tua? Estou num processo, acho que mais do que há um ano, mas lá está, ainda me falta resolver essa gaveta que começámos e que eu ainda não sei como é que eu quero entrar. Como é que dá ansiedade? Sim, não sei como é que eu quero. Porque é perigoso vou cair no discurso da vitimização ou cair no sensibilizar, tentares fazer mais do que aquilo que deves, que no fundo é fazer rir, não é? Portanto, nesse aspecto ainda me falta encontrar um bocado a minha voz, mas acho que sim, acho que tu, claro que não és vai ali mandar estas, não é? Acho que sim. Achas que és na comédia usa-se aquele termo do baunilha? Achas que és baunilha? Não, acho que não. Atenção, o baunilha para quem não toca nos temas. Tu perguntas isto a quase todos, Ana. Eu já vi tu perguntar isto aqui para aí 2 ou 3 vezes. Ou não? Acho ao Manel também. Ao Manel? Sim. Ei, mas o Manel não é nada baunilha. Pois. Mas na altura deve ter surgido no contexto, mas lembro-me de falar disto com o Manel. Ou seja, baunilha no sentido em que é um sabor que agrada a toda a gente, é isso? Eu, por exemplo, não gosto de baunilha. Nunca peço baunilha. O baunilha... Toda a gente pede, não é? Baunilha é um bocado... por acaso falei disso também com o Rui Mirama, agora que me lembro, mas foi ele que puxou o assunto na altura, por acaso. Porque ele tem um beat que a premissa é essa, eu nem toco nos temas sensíveis, sou aquele baunilha, sim. E depois toca num tema sensível nessa piada. Okay. Mas, por exemplo, eu ao início era um bocado mais... Ao início, ou seja, por exemplo, o exemplo agora do meu solo, que está quase construído do início ao fim, é quase cronológico. É os beats que eu escrevi primeiro estão no início e acaba com o último que eu escrevi. E, por exemplo, o penúltimo beat eu falo sobre... O antepenúltimo falo sobre eutanásia e casamento homossexual. Pronto, por exemplo. E o primeiro... falo sobre o quê? Falo sobre nomes de pessoas. Portanto, ou seja, também há um caminho de... E o caminho não tem que ser ir para aqui, sei lá, tipo... Mas eu próprio também... Eu antes, por exemplo, eu antes consumia muito... gostava muito do Seinfeld, que é um gajo é mais baunilha nesse aspecto, sim, não é? Um gajo que não é um humor de observação mais light. E hoje em dia já não gosto tanto. Hoje em dia gosto mais do Neil Brennan, que fez o Three Mics, do Daniel Sloss, ou seja, quando tem assim mais chumbo, estás a ver? Que é o oposto. E portanto, eu próprio consumo mais isso e acabo por falar mais sobre outras coisas. Mas é legítimo falar do que quiseres, meu. E eu acho que até é mais difícil tu seres incrível com temas baunilha. Sim. Eu acho que é mais fácil tu seres incrível com temas de ruptura. Portanto... até pode ser um desafio maior. Tu não achas isto? Não achas que é mais... acho que é mais difícil ser... ou seja, fazeres uma piada sobre um microfone, claro, que está aqui, é muito mais complicado do que fazeres uma piada sobre o feminismo hoje em dia, que tem muito mais ângulos para onde explorar. Também está mais falado, não é? É mais difícil arranjar um ângulo original. Mas o Bill... Eu não sei dizer o último nome dele. Mas Bill Burr? Não, Bill Maher. Sim. Eu não sei dizer o último nome. Mas ele tem um programa na HBO que é Real Time. Ou algo desse género. Ele diz que ele faz humor político, lá está, sempre baseado nisso. Ele diz que no início, quando começou a carreira como comediante, percebeu que não queria estar a fazer piadas sobre guardanapos o resto da vida e que não conseguia. Não ia conseguir. Acho que ele diz isso no programa do Seinfeld. Sim, um bocado isso. E também imagina, eu agora fui viver sozinho. Eu antes eu não tinha assim grande... Vivia em casa dos pais, estava estável, estás a ver, estava confortável. Também é um bocado a sair da zona de conforto, depois aparecem outras, não é? Fazer coisas diferentes, se calhar, tipo, lá está, tal máquina de lavar, não é? Que te aparecem... se bem que isso também, fazer máquina de lavar continua a ser baunilha, né? Mas saís da tua zona de conforto, se calhar, quando estás confortável é mais difícil isso acontecer. Mas eu acho que não há nenhum problema em essas baunilhas se for assim que, é isso mesmo. Que achas que deve ser, que é como te sentes. Lá está, mas voltamos aqui à cena de eu se calhar tenho a sorte de ter cenas na minha vida que me fazem não querer ser mais baunilha, e se calhar eu era baunilha porque queria evitar falar sobre isso.
Ok. Estás a ver? Era como. E depois disto às vezes é um bocado egoísta, que é, às vezes é terapêutico Sim, falar mas, sobre mas isso. claro que é, falar claro que sobre é. isso. É tipo, é uma melhoria, tipo, epá, é Guardares para ti inacreditável. há de ser muito, Inacreditável. há de ser Tipo, muito é a pior. melhor solução. O último beat do Bo Burnham É isso, o é Can't isso Handle mesmo. This é É exatamente, isso mesmo. sim, sim. E se tu vires, ele começa a falar de, desculpa estar a interromper-te, ele Não, começa a mas falar de Pringles nesse beat sim, sim. e de burritos. Sim. E depois acaba naquilo, não é? Acaba a falar sobre. E vês aquela ansiedade toda dele Yeah. das Pringles e etc. Depois há quem diga que isso é uma metáfora, não é? Eu acho que é um bocado. Eu não sei, eu acho que as pessoas já estão. Sabes? Achas que sim? Eu acho que ele. Epá, não Não, sei. eu acho que é aquele mostrar que é o overthinking. Pois, talvez eu acho que é sim, isso. sim. Não acho que seja uma metáfora de. Sim, mas eu não estou a dizer isso. É, por exemplo, nos comentários no YouTube, isso tu vês malta a dizer que as Pringles representam a depressão Não, e a isso mão. não, isso não. Isso aí não. E é tipo, que é aquelas impressões que um gajo, estás a ver, um gajo vai ao cine a cartaz e vê o Mourinho a criticar um filme do Woody Allen, a dizer que aquilo é mais do que é. E às vezes é só tipo, ele só quis fazer uma piada sobre Pringles, estás a ver? Eu acho que aquilo que ele quis fazer é, ele começa a falar, lá está, de baunilha, ele começa a falar das Pringles e começa a falar dos burritos, e há ali um final fake, Sim. que a luz vai abaixo e que as pessoas pensam que o espetáculo acaba quando ele acaba de falar dos burritos, e depois ele liga a luz e ele já está de joelhos a falar. Sabes que essa. E aí vai para a parte deep, sabes que nessa parte ele filmou sem o público na audiência. Ele explica isto depois. Sim. Sim. E tem outras partes também que filmou. Aquilo acho que é feito até mais do que um espetáculo. Acho eu. Acho que. Sim, parece. Com certeza. E depois também tens, lá está, depois tens uns planos também, ao contrário desses, aquele só filma ao público. Tens acho que foi a única vez que eu vi isso. Tu tens um plano em que ele está a falar, sim. e vês a câmera. Que é nessa parte final. A câmera como se fosse. Que é tipo como se fosse. Como se ele tivesse com uma GoPro na cabeça. Exato. A filmar o público só. E pá, lá está, depois é a realização depois aquele momento final em que ele está em contraluz, em que depois tem uma câmera em travelling a passar por cima do ombro das pessoas. Sim. E depois acaba o espetáculo com a câmara está por baixo está entre os braços das pessoas no aplauso final, tipo bem escondido, como se ele fosse tipo só um acessório ali, e o importante fosse o público. E depois já sou também a fazer interpretações. E o gajo, em realização, ele realizou o special do Chris Rock, do Chris Rock e do Jared Carmichael, é o Wait. Não sei se já viste. Esse não sabia que ele tinha feito. Vou ver agora. Mas isso não está na Netflix? Está na HBO. Na HBO, ok. Na HBO. Pronto, falha. E já nos adiantámos aqui um bocado, mas isto é uma nova rúbrica do podcast, que é o Quem Me Dera Ter Sido Eu. Quem me dera ter sido eu. Que é um beat, neste caso do comediante que escolheste, que gostavas de ter sido tu a escrever. Okay, neste caso é o Can't Handle This, sim. Que, como já disseste, vamos ouvir um pequeno excerto Bora. Foi então o Bo Burnham com Can't Handle This, a parte final do seu espetáculo a solo, que se chama Make Happy, de 2016. Ainda está na Netflix, podem ir ver. A parte final, se bem que ele depois ainda tem uma música que sim, no quarto, já não é, que é o Are You Happy? Sim, exatamente. Também é muito fixe, embora não ser engraçada, não é? Sim. Ele o espetáculo é muito depressivo, pá. Sim, o Guilherme Duarte, quando esteve cá e falamos também de Bo Burnham, ele disse que sentiu ali algum pensamento suicida neste último beat. Eu acho que ele se vai matar. Achas que sim? Vai ser daqueles, qual é que é? Grupo dos 27? Não, mas ele já passou, pá. Já passou? Já estás com... Pá, nós temos a mesma idade. Pois, são da mesma idade. É de 90, pois exato, é isso. Sim, meu. Eu acho que ele se podia matar no final do espetáculo. Tipo, era o grande final. Eu estava à espera de ver isso. Mas... Esse é o próximo sol. O próximo sol, talvez, sim. Não, pá, estou a dizer isto, coitado do homem. Mas, sim, esperemos que não. Sim, esperemos que não. Mas esse final aí, lá está. Voltamos aqui à cena, estavas a falar do conceito. Tipo, ele tem o espetáculo Make Happy, que começa também com. E se vires, ele também tem a cena da a parte visual. A publicidade é o ski visuals. Eu também não quero transformar o humor na publicidade, porque eu acho que são muito diferentes e não, tipo, isto, publicidade não é uma arte, o humor é uma arte, eu ainda acho isso. E apesar de não ser purista, cada coisa no seu
o seu espaço. Mas na publicidade há os key visuals, que são coisas que tu identificas imediatamente numa peça gráfica. A McDonald's tinha um anúncio há uns anos, não, pá, há 2 anos, não foi há muitos, em que tinha só uma ilustração dos seus produtos, tipo Sim, acho que me lembro do Big Mac, do Sunday, só ilustrado. E nem tinha nada, tipo, não dizia que era McDonald's. E tu reconheces aquilo imediatamente porque tens o key visual da marca de perceberes, ok, isto é um produto deles. Mesmo só sendo um hambúrguer, podia ser qualquer marca, mas tu percebes que aquilo é da McDonald's. E o Bow aí também usa o key visual do nariz de palhaço. No make-up, e estás a ver esse conceito todo, ou seja, começa o espetáculo com o caminho até ao... filmado antes com o nariz de palhaço, e depois termina com esse Are You Happy, portanto, ou seja, também há esse conceito, da mesma forma, estávamos há bocado a falar de construir o conceito de modo de voo, etc. Sim. Ele também tem essa preocupação, não é? De construires uma história que faça sentido. Para além do Bo Burnham, já falaste do Neil Brennan também. Sim. Mais algum comediante dentro deste grupo não tão conhecido? Falei do Daniel Sloss também. Sim. Tu pareces-me uma pessoa que viste o Sol do James A. Caster na Netflix. Não vi, pá. Não viste? Não vi. Acho que ias gostar. Vou pesquisar. Acho que é assim, puxa um bocado para... Também a parte de um bocado de meta. Ok. Bastante meta, aliás. E aquilo são 4... é um sol que são 4 partes e ali é para uma cidade e atuava 4 dias seguidos. Cada cena... Eu acho que já vi, meu. É o repertoire. Assim lá está o inglês outra vez aqui. Isso não é com vários... não, há uma cena que é com vários comediantes. Não, isso é o Comedians of the Comedians, World. exato, não é? Pois não é. Isto aqui é só o James A. Caster. Sabes quem é o James A. Caster? Sei, sim. Mas eu acho que ele já foi isso também, não foi? Ou Comedians... não tenho certeza, é capaz. São muitos também. Sim. Mas acho que ias gostar de... Ok, está bem, cena. Vou checar. Checa aí. Já falámos de Boomerang e estava a rever o episódio com o Manel e lembrei-me de que falámos sobre isto, que foi na altura em que os Boomerang terminaram. Existiu uma proposta de um canal generalista. O Manel Chiboso disse. O Manel Chiboso disse. Nós não falamos bem disto, pá. Pois? Mas eu acho que já disse uma vez ou outra, não sei. Mas agora já está, já é público. Ele foi para a concorrência. Pois, exato. Já estás a dizer que foi, portanto... ele não disse que era o canal? Não disse. Já estás a dizer que não foi da minha. Já me chibei eu agora. Não, vou dizer, foi na SIC, na boa, não é? Pá, já passou tempo, sim. E que isso é uma proposta que na altura vocês ainda pensaram e não foi consensual ao início não seguir, mas depois acho que ficou tudo bem. Como é que ficaste tu nessa altura? Sim, foi... Isto é a prova de que nesta profissão é mais importante os nãos do que os sims. E isso foi um não muito difícil de dar. Porque nós já estávamos em reuniões com o Valentim de Carvalho para começar a produzir aquilo. Em produção. Já tínhamos feito o script do piloto, já estávamos Como é que se ia chamar o programa? Já sabiam? Eu acho que era Boomerang, qualquer coisa, não me lembro. Nós antes do Boomerang, nós éramos para ser o Six Radical. Que era, porque íamos para a SIC Radical e queríamos fazer sketches de 6 segundos, então era o Six Radical. Agora lembrei-me disto, mas não me lembro do nome que ia ficar. Mas ia ser daytime, eu lembro-me dessa. Era daytime, sim, era para combater o Fernando Mendes e... então ia ser ali na parte das 7. Sim, só que depois na altura... televisão, fazer televisão não é fácil, meu. A cena do Ricardo resulta porque primeiro é uma equipa grande e boa de argumentistas e depois é o Ricardo, é isso. Claro. E ele com a entrega dele suporta quase aquilo sozinho, não é? E portanto e estar todos os dias no ar, e é uma vez por semana. Agora nas eleições era diário, mas para estar todos os dias em daytime e acabar, e é natural em televisão, tu vives aquilo tem prazos, não é? Tem produções, e íamos acabar a fazer coisas em estúdio num croma muito básico, não é? E portanto, até que ponto é que aquilo não ia ser um pontapé não ia virar-se contra nós, não é? Portanto, olha, borramos. No fundo é isso, borramos e... Não, mas eu acho que foi um não importante e não me arrependo. E acho que foi mais ou menos consensual na altura. Acho que não... Sim, o Manel disse que ficou tudo consensual. Que não devíamos avançar. Foi no início que acho que estavam o início houve aquele deslumbramento, estás a ver? Sim. Vamos para a SIC. E depois, quando começas a maturar a ideia, começas a
pensar mais nos nãos do que nas partes boas e pronto, e acabou por não rolar. E depois ias ter que combater o Fernando Mendes, mas o Fernando Mendes aquilo tem uma... E depois quem é que está, não é? Nós, essa obsessão da televisão hoje em dia já não existe, não é? Já não... E vocês para quem é que tu ias falar, não é? provaram isso individualmente, acho que... Sim, ou seja... Mas, até é mais difícil. Antigamente era mais fácil, não é? Tu bateres e apareceres na televisão. Hoje em dia eu acho que é mais difícil porque é mais difícil filtrar, o público está a ver, é mais na televisão está toda a gente a ver, não é? E essa hora, sobretudo das 7 às 8, eu nem sei quem é que está a ver televisão essa hora, das 7 às 8. Pois não sei. Os putos voltam da escola já não vêm, não é? Estão no YouTube Antes a ver eram o os antes. morangos com açúcar, agora já. Mas isso agora já não... é... Mas vai voltar, a TV vai voltar. Fez, a TV... Mas vai voltar o quê? A TV disse que ia voltar, mas não voltou. Não, mas este entretanto saíram notícias a dizer que foi adiado. Pois está bem. Para 2037 talvez, não sei. E em 2020 vai sair outra a dizer que foi adiado outra vez. Sabes que agora assim que ultrapassou e eles têm que repensar a estratégia. Pois é. Mas não estão a trabalhar muito bem, eu acho. Também acho que não. Não posso dizer isto. Não posso dizer isto. SIC Express, exato. SIC Express, exato. Sim, não, assim. Posso. Depois nós ainda apanhámos, era a direção anterior que queria apostar em nós. Portanto, se calhar já... Não, porque isto surgiu... Sabes porque é que isto surgiu também? Porque nós fizemos uma festa de Natal da SIC. Foi? De Natal ou de... Eu nem sei se era Natal. Fizemos uma festa qualquer, para os quadros todos. Sim. E éramos meio putos inconscientes ainda. Então fomos lá a rasgar toda a gente. E a malta curtiu. Mas foi completamente inconsciente. Nós fomos muito agressivos. Foi na cidade do futebol. Okay. Eles fizeram lá um jantar de quadros. E nós... mas 4 putos... Ainda que vão fazer aquilo com os fatos emprestados dos pais, estás a ver? Porque aquilo era formal. Rasgar a Julia Pinheiro, estás a ver? Ou o Ricardo Costa, estás a ver? O Ricardo Costa, levou tanto, coitado. Mas teve fair play. E antes nós tinha sido a coach do Éder, que tinha feito uma palestra. Mas e aquilo correu tão bem que depois, os gajos, apostaram, né? Decidiram, apostaram ou quiseram apostar. Só que depois não avançou. Não avançou, mas pronto. Falaste do Ricardo Aruz Pereira e nós aqui desde o terceiro episódio, que surgiu aqui uma rubrica que é: o convidado se conta sempre a história de como é que conheceu o Ricardo Aruz Pereira. Porque aparentemente toda a gente tem uma história incrível. Sim. E tu também has de ter de certeza, se calhar. Como é que conheceste o Ricardo Aruz Pereira? Onde é que eu conheci? Conheci-o na pós-graduação de Artes da Escrita na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Exatamente, fui aluno dele na cadeira de Escrita de Comédia. E como é que é o Ricardo como professor? Aquilo é incrível, não é? Para variar, não é? Também, lá está irritante mais uma vez em tudo o que se mete. Faz bem? Mas aquilo não era bem quase aulas de humor, aquilo era quase filosofia, estás a ver? Filosofia do riso. Sim. Nós analisávamos, texto do Mark Twain, estás a ver? E portanto foi o meu primeiro contacto em que eu começo a perceber coisas que eu fazia inconscientemente a escrever que tem uma base, tem uma base e tem uma o contraste, o exagero, e pronto, e analisávamos coisas, mas lá está, desde sketches dos Monty Python até coisas do Woody Allen, estás a ver? Portanto era... Pronto, e o mais engraçado era eu era o único que estava ali que queria viver do humor, estás a ver? Na altura, o resto era só para conhecer o Ricardo. Não, acho que não, o resto era alunos da pós-graduação de Artes da Escrita, que depois tinha também escrita de cinema, escrita de teatro, escrita... Mas tu só fizeste essa cadeira? Eu só fiz essa cadeira, exatamente. Propositadamente. Sim, exatamente. E vale a pena? Vale. Vale porque aquilo não é um curso de escrita criativa em que te ensinam a regra dos 3. Não é. Aquilo é mesmo, é uma cadeira de faculdade, uma disciplina de faculdade, por um professor que também tem uma avaliação, não é? E que tem qual é que era a avaliação? Tínhamos que entregar um trabalho. Era o que quiséssemos. Que ainda é mais difícil, não é? Tipo completamente tema aberto. Era e pronto, depois dava nota no final e tinha tínhamos participação, etc. Quer dizer, não era um professor, era um professor atípico, não é? Também não era aquele professor que vai para o jardim tocar guitarra com os alunos, estás a ver esse professor? Mas, sempre em registro sério, mas com aquela
Claro. É o Ricardo, não é? Mas é um curso que eu recomendo, mas eu acho que ele já não dá, não tenho a certeza. Não tenho certeza Não, também. mas lá está, muito mais técnico e... Mas lembras-te do trabalho que fizeste? Lembro-me. Fiz um jornal fake, mas um bocado meta também. Por exemplo, eu acho que... agora não sei de cor, mas por exemplo, o último artigo do jornal era um estudo, tipo como se fosse uma reportagem daquelas investigações. Sim. Sobre alunos entram em depressão ao fazer o trabalho final da cadeira de escrita de comédia com o Ricardo Luís Pereira. E então tinha um estudo, estás a ver, com gráficos de tipo X alunos fizeram o trabalho na véspera. Sim. X alunos suicidaram-se a fazer o trabalho, X alunos pronto, ou seja, era um bocado meta, estás a ver, era transformar isso em... Mas correu bem, foi fixe. Mas foi mais, lá está. Tive boa nota, tive boas notas. Agora fica mal, mas já que perguntaste, não é? Não sei se foi 18. Acho que foi 18 ou 19. Foi assim. Sim, senhor. Mas também estava em vantagem, não é? Porque é um bocado batota. Eu já trabalhava, já tinha os bumerangue na altura. Já estavas nos bumerangue. Ok. Já estavas trabalhavas como publicitário na altura. Sim, mas lá está, já tinha alguma base, já tinha feito espetáculos. As pessoas estavam ali e não tinham nenhum background, estás a ver? O Ricardo já te conhecia na altura? Ele depois ele mandou-nos fazer um trabalho de casa que era como é que era fazer uma fala, era escrever uma fala dita por várias profissões, acho que era assim. E depois era escrever o hino sem palavras com A. Acho que era tipo escrever o hino de Portugal sem palavras assim? com A. Heróis do mar, já não podes dizer mar, estás a ver, tens de dizer heróis do líquido. Ok. Sinónimos. Exato, do líquido que banha, não podes dizer que banha. Do líquido transparente, também não podes dizer transparente. Giro. Estás a ver? Do líquido com cloreto de sódio, que não podes dizer sal. Estás a ver? Heróis do líquido com cloreto de sódio. Pronto, nobre, povo, nação. Não podes dizer nação, não é? Tens de dizer um sinónimo. Pronto, e é isto. Mas o que é que me perguntaste? Que agora perdi-me meio. Agora também me perdi um bocadinho. Era se tinhas tido boa nota. Estavas a dizer que tinhas tido 18. Não, se ele notou que como é que se ele sabia que eu era humorista. Exato, já te conhecia. Fizemos um trabalho de casa e eu acho que na aula a seguir ele chamou-me e disse-me: então tu não me dizes que és humorista? E eu acho que foi por causa do trabalho de casa. Não sei se me sobressaí por causa do trabalho de casa, porque não foi na primeira aula, isto foi na terceira. Não sei como é que foi, ou se foi pesquisar os nomes dos alunos, fazer stalk, não sei. Mas pronto, depois abordou-me na altura e depois disse, e talvez tenha sido a primeira vez que falei fora do ambiente de aula e que foi o exercício de humildade dele e que eu curti, que foi, o que é que tu achas disto? Não? É que eu nunca tenho humoristas nas aulas e gostava de ter o feedback do humorista. O que é que estás a achar das aulas? Achas que isto é muito técnica para as pessoas? É muito... E foi quase um exercício de humildade, estás a ver? Estou a perguntar a um puto o que é que ele acha, que há muitas pessoas que não fazem, não é? E se calhar às vezes devia haver mais pessoas de cálculo a perguntar aos alunos o que é que acham das aulas. Portanto, acho que foi esse o primeiro contacto mesmo, falar tipo, sem ser sobre aulas. Isso é muito fixe. Bom professor, então. Também toda a graxa, não é? Tem que ser, não é? Não, já acabaste também, já tiveste a nota. Sim, já. Mas ele agora pode contratar, quem sabe? Ele agora pode contratar. Sim, quem sabe? Ou eu próprio, não é? Ele disse há uns tempos foi na Visão, não sei, que queria escrever para outros humoristas mais novos. Era? Não sei, portanto... Lembra-me agora, estavas a falar dos gráficos, tu fazes uma coisa no Instagram. Sim. Que é como é que é o nome? Eu sei gráficos que envolve durante o cocó. Exato, gráficos. Sim. Que achei muito fixe. Okay. Porque é uma coisa que eu gosto que o Dimitri Martin também usa muito em solos. Sim, faz desenhos. E acho que isso queria só mostrar a apreciação neste caso. acho que é uma rubrica. Aquilo é usar o formato de Instagram. Lá está, o Dimitri Martin usa mais desenhos, não é? Porque ele desenha bem, eu não sei desenhar, portanto faço gráficos. E pronto, é isso, é tipo ter ali óbvio que eu não faço aquilo durante o cocó, não é? Porque aquilo não dá algum trabalho, mas é isso, é um formato, as histórias são um formato mais pipoca, não é? É mais consumo rápido e aquilo também não tira, não precisa estar muito concentrado, mas precisa estar atento para ver aquilo. Mas
tinha aqui uma pergunta que eu sei que surgiu depois de ouvir um episódio do teu podcast, mas eu anotei a És pergunta. ouvinte, é isso? Não posso dizer que sou regular. Ok, Ouço alguns soltos. Ok, boa. Quando acho que me interessa. Ok. Mas lembro-me que falar. Mas olha, isso é importante, vais pelo título, às vezes. Não muito, é mais porque às vezes quando vejo. É porque eu não sei até que Se estou com tempo ou não, na altura, quando vejo Ok. que partilhas, acho que é mais isso. Ok, por acaso ok. título. Pois, porque eu pois tenho essa dúvida se o título influencia as pessoas a clicar Há de ou não. influenciar. Eu acho, que certeza. eu acho que influencia mais quando são podcasts que têm convidados. Sim, A sim, mim, sim, por sim. exemplo, eu vou ouvir se calhar Humor à Primeira Vista quando um convidado me interessa. Claro, estás a ver? claro. Tu não ouves por mim, eu não Não, sou... não, atenção, isso não, mas Não, eu claro que o convidado ajuda, não é? Sim, claro. Que as perguntas também são Não, mas... pá, de uma subtileza inacreditável. Mas ou seja, Não, mas ajuda, estás a ver? eu tenho Ajuda. noção disso, não, ninguém veio aqui Não, ao mas o ouvir. formato é bom. Pá, e por acaso acho que até só ouvinte, eu ouço muito. Pá, deixei de ouvir música, que é a parte má. Olha, o Guilherme Fonseca esteve cá na quinta-feira, na semana de aniversário da XFM, e disse o mesmo, deixou de Também ouvir disse, música ok. só. Ok, Portanto, pronto. é Guilhermes. Sim, pá, lá está. Tipo, eu comecei a ouvir, passou esse podcast hoje em dia. Que podcast é que costumas ouvir, para além do Humor à Primeira Vista? É pá, ouço tanta coisa, meu, em tantas áreas que. Pá, ouço sempre o Fumaça, ouço o da Inês Menezes sempre. Fala com ela? Fala com ela. Ouço pá, depois internacionais também. Não só do humor, Brian Needs então. a Friend. Não só do humor, sim, pá, e sobretudo, pá, ouço imenso Fórmula 1, todos, Bandeira sério? Amarela, pá, todos. Pá, a beleza das pequenas coisas. Depois assim mais indie, estás a ver? Bernardo- O Fred e a Inês falam de Bernardo- coisas, tipo, pá, ouço Sim, tudo, sim. eu ouço tudo. Depois os mais clássicos, não é? Todos, de humor e de Forte. o Governo Sombra. O Governo Sombra deixei de ver, passei a ouvir também. A sério? Ok. Yeah. E- Estiveste por dentro daquela polémica que... Sim, que não viste. puseram no formato áudio, yeah. Mas aí já tinha visto o vídeo no YouTube. Mas por acaso não percebi isso, mas isso foi estranho, não foi? Eles depois me mandaram uma justificação. Qual é que foi? Pá, já não me lembro porque... Eu lembro de ler e aquilo era tão importante que eu esqueci-me. Ok. Mas Foi o a estagiário direção que editou. editorial Ok. veio mostrar-me... Acho que houve um erro qualquer. Pá, mas foi curioso ser logo naquela Sim, parte, não é? foi curioso. O que eu estava a dizer, que ouvi um episódio teu Uhum. e como já estava a planear que virias algum dia ao podcast, anotei Ok. esta pergunta. Ok. Só que agora não me lembro bem do contexto disto, mas eu lembro que estava relacionado Ok. com uma exposição, que é: o que é que no humor te fazia tirar um 8 nas pastilhas do Segmeister? Será isto? Ok. O nome da Sim, exposição? Sim. Ou seja, O acho que era 8, sim. O Sagmeister tinha uma exposição da felicidade. O Sagmeister é um é designer. o da Happy Show, certo? Exatamente. Depois eu fui É um pesquisar. designer muito conhecido, sim. O designer mais conhecido do mundo, acho eu. E ele teve cá o Happy Show em Portugal e no final da exposição tinha 10 cenas com pastilhas. 10. Sim. Como é que se chama aquilo? Nem sei o nome técnico. É tipo aquelas cenas de que tu vais a uma feira e metes uma moeda e sai sim, uma sim. bola com um brinquedo lá dentro. Pronto, só que tinha pastilhas. Sim. E estavam numeradas, eram 10 e estavam numeradas de, ou 11, porque estavam numeradas, não, eram 10, exato, estavam numeradas de 1 a 10 e cada uma representava o teu nível de felicidade. E pronto, e tu tiravas no fim aquela que representava o teu nível de Tiraste felicidade. Eu acho que teria o 6 na altura, não tenho certeza, pá. E tu, por alguma razão, deves ter dito 8 no podcast, digo eu. Porque está Não, aqui o o 8. que me faria ter, o que estás a perguntar é, O que é que no humor te faria tirar eu um acho que eu 8? disse isso, não é? Agora não lembro o que é que na altura faria sentido. O que é que neste momento me faria Tirar ter um 8. Um 8. Eu acho que agora vou parecer. Eu acho que não era no humor já, estás a ver? Eu acho que o que me faria tirar. Não, eu acho que não era sequer profissional. Eu acho que o que me faria tirar um 8 já era mais a nível pessoal, não é? Tipo. Pá, porque eu prejudico um bocado. Pá, isto é aquela clássica história, não é? Não, Acho mas- que prejudica. que é, mas eu sou um bocado workaholic e isso só não, às vezes não chega, não é? Claro. E, porque depois tu vês há muito isto no final dos espetáculos. Eu acho que isto deve acontecer com todos os humoristas, que há um vazio. Porque tu estás 1 hora com pessoas a rirem-se e a darem-te palmas e amor e depois acaba, vais para o camarim e tipo, acabou tudo, estás a ver? É um shot de adrenalina e um shot de amor que depois está ali tão condensado e depois acaba tudo e vais para o quarto, não é? Quando vais, sei lá, vais atuar à guarda sozinho, em que pá, vais para o quarto dormir, frio e há uma depressão pós-palco, que é uma coisa relativamente comum. E portanto, eu acho que só profissionalmente nunca te vai chegar para tirar um 8. Para mim, pelo menos, não vai chegar.
Tem que ser algo extra profissional. Sim, acho que sim. Acho que não realizar só com e depois e mesmo a parte pessoal ajuda depois a tu conseguires. Por exemplo, eu estava a fazer muito pouco exercício até há um ano. Hoje em dia estou a fazer bastante. Já ouvi dizer surf, paddle, hoje vais jogar paddle, não é? Hoje vou jogar paddle, pois é. E lá está. E são dois esportes que eu não fazia e que eu noto que me tem, mesmo a nível criativo, tu libertares enzimas, não é? Com o desporto ajuda-te. Isso é mesmo científico, não é? Ajuda-te, sim. Faz-te bem. E portanto, ou seja, é mais importante se calhar tu, em vez de trabalhares 8 horas por dia, se calhar trabalhares 7 e fazes uma de desporto. Claro. Há coisas que nós não valorizamos, estás a ver? E que não somos disciplinados para fazer isso. E portanto é isso. É tentar espairecer. Mesmo haver uma fuga só do trabalho, estás a ver? E também porque a minha profissão me permite isso, que é não estar sempre a trabalhar, estás a ver? E fazer pausas e estar para maturar as cenas. É suposto um comediante ser preguiçoso, não é? Está quase... não sei, sim, achas que sim? Eu não sou nada preguiçoso, não, nada. Pois, mas por exemplo o Ricardo diz que é preguiçoso. Eu acho que isso também ele também tem esse discurso de humildade. Eu acho que ele gosta muito de aquele procrastinar, mas que depois sabes que chega a uma altura e vais fazer. Não, está bem, mas eu acho que é merecido ele depois de estar um ano com um programa na televisão e depois de estar um mês com um programa diário. Sim. Eu acho que ele deve ir não estou a dizer nesse caso, mas 2 meses para as Bahamas também beber pina coladas. Sim, claro, sinto é que, por exemplo, no Gente que Não Sabe Estar, acho que eles iam arrastando também. Sim, mas isso também faz. Mas isso eu já não acho que seja procrastinar. Eu acho que isso já faz parte do processo criativo. Sim, é mesmo isso. Acho ir que a uma almoçarada, é isso que eu quero dizer com o comediante já está quase formatado para chegar ali à hora e aquilo vai estar feito e vai estar bom. Sim, ok, já percebi. Ou seja, eu não vejo isso como preguiça. Eu acho que isso já é quase parte do processo criativo. Não é o termo, então. Eu acho que porque isso faz parte. Preguiça para mim é é não trabalhares, é falhares com prazo. Ok. Isso é preguiça. Não estava, a minha definição de preguiça não era essa. Pronto, mas essa é preguiça boa de maturar uma ideia, de bater umas bolas, e mesmo ou seja, nós também temos aquela, nós precisamos de viver, não é? Para ter precisamos que nos aconteçam coisas para dar jeito, para poder trabalhar, não é? Porque senão depois não acontece nada. Também pode ser só humor baseado em opiniões, não é? E falar dos temas atuais, mas depois acaba por ser um bocado vazio. Vamos voltar aqui a Bo Burnham e ouvir mais um certo de uma música, não sei se conheces esta, mas deves conhecer, que se chama Man and Woman. Sim. Tem uma piada muito fixe sobre puzzles. Não é que eu gosto mais, não é o... Não é? Qual é que é a música de que mais gostas do Bo? Sem ser a Can't Handle This. Gosto do Lower Your Expectations. Certo. Isto em inglês, Expectations. Muito forte também. Ou e também gosto muito do Kill Yourself, que eu acho que está na base daquilo que eu disse, eu acho que ele se vai matar. É um bocado tenso. Mas esse Kill Yourself também é bom. Lembras-te de alguma que ele tenha feito no quarto? Porque ele, como ele começou no YouTube, alguma que te lembres que se chame mais a atenção? Mas a maior parte por exemplo, a maior parte das músicas do What, essa aí que estás a dizer é do What? Qual? Não é? O Men and Women. Não tenho certeza se é, mas deve ser. Eu acho que essa não é do Make Happy, pode ser antes do Words. Eu acho que não tenho certeza, mas eu acho que mesmo as do What, aquilo é, ele escreve sempre no quarto, não é? Aquilo, se bem que ele agora acho que vive com a mulher, não tenho a certeza, mas agora já estou aqui estamos aqui a entrar no do trabalho para o stalk, mas ele acaba por escrever todas no quarto, não é? Porque é o sítio em que ele se sente. Sim. Que eu também escrevo no mesmo sítio, por exemplo. Eu quando saio, se me pedisse para escrever agora um beat stand-up aqui na ESCS, eu não conseguia, não conseguia. Tem que ser com a mesma luz, com a mesma... Ouves música quando estás a escrever? Sim, quando estou a escrever não ouço podcasts, é o único... Porque é estranho também, porque estás a ouvir palavras e queres escrever palavras. Sim, mas, por exemplo, pessoas que têm profissões, o meu irmão é designer e enquanto está a trabalhar eu ouvo podcasts. Fixe. Porque é uma profissão mais... é mais de... Ou seja, o raciocínio é mais um raciocínio visual, não é? Mais, e eu como tenho que escrever é mais complicado estar a ouvir palavras, não é? Tu colaboras muito com o teu irmão?
sei que já sim, foram vencer os Young Lions. os Young Lions, sim, exato. Sim, vencemos os Young Lions Mas o ano passado. ele já sim, tirou sim. já vi fotografias. Sim, não, mas não do ponto de vista Nada, profissional. Sim, não? mas ele volta e meia a dar uma ajuda, sim, porque eu acho que ele tem muito bom gosto. Achas portanto, que... Pá, e a minha irmã está sempre lixada comigo, porque também diz que eu tens uma falo irmã. do meu irmão sempre e não falo dela. Então falo da E tua irmã. Mas, Qual é que é a diferença de idades? o meu irmão tem menos 2 anos que eu e a minha irmã tem menos 10. Já não veio planear. És irmão mais já velho? não- Sou irmão mais velho, sou. Minha irmã já veio, meus pais já são avós, mas já não. Eu noto essa diferença, pá, já não. Já têm uma postura mais avós, são mais permissivos, pá. Ainda bem, não é? Ainda bem. Sim. Eu é que tive que batalhar ali. Mas vês, por exemplo, sei que como já colaboraste com o teu irmão nesse caso nos Young Lions, Uhum. um projeto criativo, Sim, vês-te a colaborar com ele, por exemplo, nessa área de cinema ou algo desse género? Sim, com ele e não só. É muito importante. Estava a tens falar um disso, falei grupinho. disso com o Diogo Pissarra, acho eu, no último podcast, que é muito importante delegar, não é? E não tentar concentrar tudo em nós e confiar noutras pessoas. Porque isso vai nos dar tempo para nós fazermos aquilo que somos melhores, que é escrever. E portanto, pá, curtia contar, pá, curtia ter o melhor realizador que há daí, curtia, mas isso também envolve sempre, não é? Valores, e portanto, mas é sempre melhor tu poderes contar com pessoas, e mesmo, sei lá, eu só fiz vídeos em que aparecia porque não tinha orçamento para pagar a figurantes, estás a ver? Ou a atores profissionais para fazer. Uhum. Porque o que eu curto é escrever e interpretar também gosto, mas gosto menos. Mas pá, se puder colaborar com pessoas que acrescentem valor ao que eu faço, melhor ainda, não é? Isso pá, dá mais tempo também para fazer aquilo em que eu acho que sou melhor. Achas que no futuro podes vir a ter uma carreira um bocado semelhante? Não quero estar aqui a fazer comparações exageradas ou algo desse Sim. género, mas o Bruno Nogueira também puxou muito para o lado da série, para o lado Sim. da criação. Exagero de comparação. Exato, é isso, não Ah, queria, mas mas em termos de percurso sim, mas, ou seja, profissional. mas eu estás a também perceber? vou-me estar a contradizer se eu não disser que se um dia acontecer eu disser não estava nada à espera que isto acontecesse, porque eu tenho a ambição e acho que trabalho para, ou seja, ter projetos que eu ainda não fiz isso, talvez com o podcast, ter um projeto mais de autor, que é o tal caminho que estavas a falar do Bruno. Mas isso não é fácil, não é? Isso é preciso. Primeiro é preciso consumir muita coisa, é preciso ver Claro. muita coisa para teres para teres bom gosto, não é? O bom gosto é uma coisa muito complicada, meu. Tu teres bom gosto tens que ver muita coisa, tens que consumir muita coisa, tens que errar muitas vezes, mas errar, eu acho que o truque é errar nos momentos certos quando está menos gente a ver. A ver, lá está, por isso é que nós fazemos sessões de teste em bares mais pequenos, Claro. porque estamos a errar, mas há menos gente a ver-nos a errar, e depois só vamos para um palco com 1000 pessoas quando já não tanto. erramos. Não, quando já não erramos todos, já está tão limado, claro que pá, pode haver sempre um erro ou outro, mas a margem de erro aí Claro. é muito menor. E é isso, e o Bruno até fazer esse caminho, pá, com certeza que também fez coisas que não... pá, todos erram, não é? Tipo, isso é normal, não? Isso Sim. mas sim, pá, espero um dia fazer uma cena mais pá, de autor, estás a ver, mais de encontro, menos para os números e mais para mim, que depois acaba sempre por refletir nos números também. Claro. E achas que esse próximo projeto que já estás a planear para o YouTube pode ser? Para o YouTube ou online? Sim, Pode ser o começo pá, disso? sim, eu por acaso noto que há cada vez menos essa opção com... Estás a dizer, pode ser o quê? Pode ser o projeto que... Pode ser o início sim. desse caminho de projetos acho que autorais. sim, eu sim. É isso E que o estavas a caminho vai dizer, ser que, isso, sim, se sim. calhar no início Lá vais está, errar agora mais. até ao sol eu não pá, até por tempo de, pá, como temos as tours, andamos sempre de um lado para o outro, isto não, pá, é fisicamente impossível, logisticamente impossível. Pá, eu criei agora uma cena no YouTube que é o Coisas Chatas com Humor, Sim. que pronto, que é um formato mais imediato. Quantos episódios é que tem? Dois? Tem 2, ou sim, vão lançar agora o terceiro, mas, ou seja, pronto, acho que o conceito é bom, mas é uma Sim. coisa, pá, é um formato de YouTube, estás a ver? Não é um projeto de autor, nada disso. Porque lá está, porque enquanto estás com o sol, não dá para ter um conteúdo assim muito em termos de produção elaborado, porque Claro. não tem essa disponibilidade. Mas a seguir, sem dúvida, não, isso vai acontecer, sim. E
pá, e mesmo que seja um fracasso em termos de views, que eu acho que não vai ser, mas mesmo que seja, pá, às vezes os números não é sinónimo de qualidade, não é? Claro. E é isso, isto é um bocado mudar o chip, que eu sou um Claro. pá, e acho que estamos todos assim, não é? Estamos um bocado formatados para. Pá, e tu também queres que o teu podcast bata, não é? Claro, E que esteja no top e que seja. Senão... e que esteja- Mas tu vais ver depois as trends do YouTube e muitas vezes o que está no top é o quê? Estás a ver? São Aquelas coisas que... tenta não rir e não sei Sim, o quê, sim. estás a ver? Em termos de conteúdo não é... E pronto, e é isso. Portanto, Sim. é esse desafio entre o trade-off entre conteúdo e números. Guilherme, muito obrigado. Já estamos com um bom tempo de Ok, podcast. obrigado eu pelo convite. Não percam a terceira parte Uhum, do exatamente. modo voo, 31 de E outubro última? no Porto, 8 de novembro em Lisboa. Exatamente. Faço anos, não vou conseguir ir, desculpa. Ok, pronto. Uh, Mas é um bom programa, pá. é um bom programa. Sim, é um bom programa. De Pá, facto. sabes que já me pediram, depois é aquelas abordagens bizarras que um gajo recebe de vez em quando, já me pediram, uma pessoa que fazia anos no dia de um espetáculo, mandou uma mensagem, não foi mensagem, foi por mail, que eu quando é mensagem às vezes, pá, escapa, Por mail. mas por mail a dizer que um amigo fazia anos no dia, e se era possível a meio do espetáculo eu parar E e um foco de luz virar-se para a pessoa e cantarmos todos os parabéns. Pronto, Respondeste. é pá, não respondi. Estas coisas são um bocado mal, mas pá, é tanta falta de noção que não. Pois. Tipo, o que é que eu ia responder, não é? Tipo, não há forma. Sim, não há sim, forma claro. para responder. Sim, deixa-me aqui parar o meu espetáculo. Yeah, mas, que eu- mas pronto. Então, de 31 de outubro a 6 de dezembro ainda podem ver o modo voo. Começa no Porto, vai passar por Lisboa, Braga, Coimbra, Lourinhã, Leiria e termina em Carcavelos no dia 6 de dezembro. Não percam o Guilherme Gerins, que depois vai estar aí com um novo conteúdo Exatamente, para sim, mas o lá online. para sim, meio de 2019, talvez. Um bocadinho antes, depois eu bato o 2019, verão meio de e- 2020. 2020, desculpa. Meio de 2019. Estou no GMT menos um ano. Não percam também o próximo episódio do Humor à Primeira Vista, que vai ser ao vivo no Maximum Comedy Club dia 7 de novembro. Bilhetes à venda neste momento na Ticketline. O episódio vai ser com os membros do Ferrativo, neste caso Frederico Pombares, Roberto fixe. Pereira e Henrique. Vou voltar a fazer coisas deles ou não? Não sei, vamos descobrir no podcast. Ok. E agora estamos a esquecer Henrique Henrique Dias? Dias, exatamente. Henrique Dias, que escreveram os sketches, fizeram a série Yeah. Ferrativo, escreveram, também escrevem muitas outras coisas. Não percam 7 de novembro no Maximum Comedy Club. Guilherme, muito obrigado. Isso, obrigado, e eu, espero Gustavo. que estejas lá, porque não fazes anos dia 7 de novembro, pois não? Não faço, não, mas tenho espetáculo no dia a seguir. Para cá 7 de novembro tem qualquer coisa, acho eu. Mas, se não ia, chato, se não ia. chato. Tenho aí uma cena, acho eu, yeah. Até um dia. É isso, abraço.